versículos do Evangelho segundo João, capítulo 8, um texto muito conhecido, que eu sei que você já ouviu, já leu e conhece. João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou e pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra essa manhã, a liberdade que temos para isso. Obrigado, Deus, porque na Tua palavra nós encontramos tudo o que é necessário. Todo conhecimento que importa, a verdade que liberta, o alimento espiritual, é a Tua palavra, o pão que precisamos. E por isso te pedimos mais uma vez, vem falar conosco, Pai, vem suprir as nossas necessidades espirituais. E para isso eu entrego também a minha vida ao Senhor, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Peço Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha sobre mim para ministrar a Tua palavra e todos nós sejamos abençoados por ela. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Como eu disse, irmãos, tenho certeza que todos já ouvimos esse texto. Todos que têm a Bíblia já devem ter lido essa passagem, ou ouvido alguma história, ou pelo menos o final dela, né? Todo mundo conhece muito bem essas palavras. E talvez seja de fato um dos textos mais bonitos, né, do Novo Testamento, mas eu creio também ser um dos mais mal compreendidos. Talvez muita gente olhe para o que está escrito e não entenda corretamente o que Deus queria ensinar com esse episódio. Isso aqui não está aqui por acaso. Deus tem um propósito, trazer uma mensagem para a nossa compreensão. E talvez ela dê margem a dúvidas e até a pensamentos errados sobre o que está sendo proposto aqui. Durante a minha caminhada cristã, muitas vezes eu vi irmãos usando esse argumento, principalmente quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí nós muitas vezes erradamente usamos este argumento para nos isentar de qualquer julgamento sobre o nosso comportamento, né? Nós dizemos assim: não, eu errei, mas quem não erra, né? Quem não tiver pecado, que me julgue, que me condene. Então muitas vezes usamos errado o texto como se ele fosse uma desculpa para as nossas falhas, para os nossos erros. E não conseguimos compreender a essência do que Jesus está ensinando com essas palavras aqui neste episódio. Porque o que o texto verdadeiramente mostra para a gente é a maneira como Deus enxerga o pecador e a maneira como Ele exerce a sua justiça. Deus é justiça, irmãos? Sim. E a maneira como Ele a exerce
recheada também pelo seu amor, porque Deus também é amor. A Bíblia faz essas duas afirmações, que Deus é amor e Deus é justiça. E esse texto é um retrato exatamente fiel do que significa amor, justiça de Deus e como de fato se dá a salvação do pecador. Tudo isso nós podemos encontrar nestas palavras. Porque uma das coisas que o texto me mostra é que Jesus, que Deus, não condena alguém ou não considera qualquer pessoa indigna da possibilidade de salvação. Independente do seu erro ou do seu pecado, existe a possibilidade de perdão, existe a possibilidade de salvação. E o texto mostra também como a bondade e a paciência de Deus pode nos levar ao arrependimento. Como o próprio apóstolo Paulo ensinou, dizendo que a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. Então veja, muitas vezes nós confundimos as coisas, achamos que somos levados ao arrependimento pelo medo do inferno. Não é assim que Deus trabalha. Não é apenas com a ameaça do inferno. E veja que Deus, na pessoa de Jesus, nunca ameaçou com o inferno alguém que fosse do povo, mas muitas vezes ameaçou com o inferno os religiosos, né, os fariseus, os escribas, os mesmos que trouxeram esta mulher. Então veja, eu não me arrependo por medo do inferno, mas por causa do amor de Deus para comigo, que a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange, pelo fato desse amor ter sido demonstrado quando eu ainda era pecador. Ou seja, ninguém se conserta para depois ser amado por Deus. As pessoas são amadas por Deus ainda em pecado. Mas a consciência desse amor me leva ao arrependimento, me leva ao conserto da minha vida. E essa é uma das coisas que esse texto nos ensina e que eu vou tentar mostrar para você através daquilo que está escrito no próprio texto. E olhando aqui para essa história, há algumas coisas bem interessantes para nós observarmos. Diz aqui que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né, no verso 1, e no verso 2 diz assim, de madrugada, voltou novamente para onde? Para o templo. Já posso abrir um parêntese aqui? Jesus chega cedo no templo, e você? Não é? Que hora que Jesus chega no templo? De madrugada. Né? De madrugada ele vai para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado, o que ele fazia? Ensinava. Veja, bem cedinho, Jesus já está no templo, que representava ali a casa de Deus, o lugar da reunião, da adoração, o lugar da oração, o lugar do encontro dos irmãos. E ali é o lugar que Jesus tinha prazer de estar e já bem cedinho gastava o seu tempo, a sua vida, ensinando as pessoas. E o que ele ensinava? A autoajuda? O que ele ensinava? A receita do sucesso, os 7 passos para não sei o quê? Não é isso que Jesus ensinava. Jesus ensinava o reino de Deus. E bem cedinho no templo ele está ali simplesmente ensinando as pessoas. E a Bíblia diz que já são muitas que estavam ali ao seu redor, porque todo o povo ia ter com ele. E ele então, assentado, estava ensinando aquelas pessoas. Isso era uma rotina normal na vida de Jesus. Ensinar, pregar, falar com as pessoas, tocar-lhes o coração através da palavra de Deus. E ele não está fazendo nada de anormal do que ele sempre fazia naquele templo, àquela hora da manhã. E aí a Bíblia continua dizendo, no verso 3, que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Veja a cena apresentada aqui. Eu queria que você entendesse o que está acontecendo nesse momento. Imagina Jesus sentado, ensinando, a grande escola dominical de Cristo, né? Ele ensinando as pessoas com toda paciência, com todo amor,
falando do amor de Deus, falando da justiça divina, falando das coisas sagradas, e de repente, aquele momento é interrompido por uma cena meio que grotesca. E quem é que entra ali? Escribas e fariseus. Quem eram esses homens? Escribas responsáveis por cuidar das Escrituras, por recopiar as Escrituras quando iam ficando velhas, por fazer o trabalho de cuidado dos textos sagrados. Então eram pessoas que não apenas cuidavam, mas que conheciam aquele texto. Pessoas religiosas. E os fariseus, os maiores religiosos daquela época, os mais rigorosos, os que usavam roupas diferentes, os que chamavam a atenção pela sua espiritualidade, porque, segundo disse Jesus, gostavam de orar de pé nas praças, gostavam de ser vistos pelos homens, com suas roupas diferentes, né? Com suas Bíblias debaixo do braço, talvez, né? Querendo mostrar serviço. E são esses dois tipos de gente muito religiosa que interrompe aquele momento porque eles não estavam na aula de Jesus, porque eles não precisavam. Eles já sabiam tudo. O que eles tinham para aprender com o carpinteiro de Nazaré, que não estudou aos pés dos mestres daquela época? Então, eles não estão ali aprendendo com Jesus, mas eles fazem questão de interromper a aula de Jesus, promovendo uma cena grotesca, uma cena muito complicada, porque eles trazem uma mulher que a Bíblia diz foi surpreendida em adultério. E aí, tentando explicar para você de uma forma bem clara o que significa ser surpreendido em adultério, não é que ela foi fotografada por um detetive particular, né? E olha, viram ela saindo do motel com alguém. Não, não é isso, não. Ela foi pega no ato. O que esse texto significa é que ela foi pega nos finalmente. Então ela foi levada à presença de Jesus, e não só de Jesus, mas de todas aquelas pessoas, na maneira como ela foi encontrada. Ou seja, pelada. Claro que enrolada no lençol, aonde ela se deitava e aonde ela praticava o adultério. E a Bíblia não aqui esclarece se o adultério era porque ela estava com um homem casado ou porque era ela casado e estava com outro homem. As duas coisas são adultério, isso não vem ao caso. As duas coisas têm o mesmo prejuízo e a mesma gravidade. Mas o que a Bíblia diz é que essa mulher surpreendida, flagrante, flagraram ela ali, no ato. Tira ela da cama, do jeito que está, ela se enrola naquilo que é possível se enrolar, e ela é levada por aqueles homens para o templo. Você consegue imaginar a vergonha? Você consegue imaginar o vexame? Não é? Hoje em dia, se fosse hoje, estava em todos os trend topics aí, né? De WhatsApp, de Instagram, viralizava, né? O vídeo da mulher flagrada em adultério. A mulher encontrada enrolada em lençóis, meio pelada. Estava aí bombando para tudo que é lugar. Mas foi assim que ela bombou naquele dia, sendo levada para o templo, aonde Jesus está sentado, dando aula, e ela então chega ali com aqueles religiosos, doutores da lei, não é? Que a levam, que a arrastam para lá, certamente diante de alguma resistência dela. Tudo isso é possível ser imaginado e pensa na situação. E assim a conduzem à presença de Jesus. E aí diz assim o verso número 5. Eles falam para Jesus: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei era o que eles tinham lá, a lei religiosa, não é a lei do Estado romano, mas é a lei religiosa entre os judeus, a lei que vale no templo, a lei que vale para a população daquele país. Dizia que alguém cometendo este ato deveria ser apedrejado. E aí conduzem a Jesus e dizem isto: tais mulheres, ou seja, esse tipo de gente aí, o que a lei diz é que elas precisam ser apedrejadas e apedrejadas até a morte. E aí pergunto, e você? O que você diz? A lei diz isso. Pense bem no que você vai responder.
porque já tem a resposta. A gente já sabe a resposta, a gente nem precisa da tua resposta para fazer o que a gente sabe que tem que fazer, porque na lei já está escrito o que tem que ser feito, mas gostaríamos de ouvir a sua nobre opinião. E aí o verso 6 diz, isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha o que está acontecendo. Por que eles fazem esta tentação a Jesus? Porque certamente já tinham ouvido falar no que ele pregava. Já tinham tomado conhecimento, já tinham ouvido certa vez, muitas vezes, né? Pregando, anunciando coisas um pouco diferentes do que eles estavam acostumados a ouvir e praticar. Eles sabiam que havia ali uma grande tendência em Jesus querer perdoar aquela mulher. E se ele perdoasse aquela mulher, ele estaria infringindo a lei. E aí nós teríamos dois culpados para apedrejar, a mulher e Jesus. Nós teríamos dois para condenar, a mulher já condenada e agora Jesus também por blasfêmia, né? Por falar contra a lei de Deus, por ofender a religião. Então nós teríamos aqui um resultado melhor. Então a opinião daqueles homens é fazer isso para tentá-lo, porque sabiam, pelo que ele ensinava, sabiam pela maneira como ele pregava, que havia uma grande possibilidade dele querer perdoar aquela mulher. E para a religião, perdoar é imperdoável. Para os religiosos, a palavra perdão não soa muito bem, a não ser que seja a eles mesmos, né? Porque a gente se perdoa no que faz, mas não perdoa os outros, que às vezes fazem até menos do que nós. Então, esse era o pensamento daqueles religiosos, e eles chegam com esse problema para Jesus, e ele é confrontado com a lei, para que ele pudesse ser depois acusado e também condenado. E aí Jesus toma uma atitude de simplesmente desprezar o que eles estavam falando, desprezar a cena, e continua escrevendo no chão, ali na terra, né, escrevendo ele, dessa forma ele continua. Mas no verso 7 diz, como insistissem na pergunta, espera aí Jesus, você não vai dizer nada? Vai ficar escrevendo no chão? Não, me responde, o senhor tem que falar. O que a gente faz? Está aqui a mulher, olha lá. O que fazemos com ela? Fala alguma coisa, responde Jesus, insistem. E aí Jesus agora levanta. Até agora ele está sentado ensinando, como disse o versículo anterior, e sentado escrevendo. Mas agora ele fica de pé, e aí diz assim para todo mundo ouvir, aquele dentre vós, que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele levanta, solta a frase de impacto, e senta e continua fazendo o que ele estava fazendo. E aí, irmãos, acontece uma coisa. O verso 9 diz assim, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. A aula foi interrompida, Jesus disse essa frase, e aí as consciências começaram a pesar. As consciências começaram a se voltar para dentro delas mesmas. Começando pelos mais velhos. Eu acho que os mais velhos têm mais pecado, né, irmãos? Não olha para ninguém velho agora não, que pega mal. Mas sabe por que os mais velhos têm mais pecado? Tem mais tempo para isso. Mais tempo de casa, né? Mais tempo de terra. Quanto mais vive, mais peca. Isso é normal. E aí os mais velhos também têm mais consciência, né? Talvez. E aí eles começam a olhar, pensar, olhar para si mesmo e dizer, eu gostaria muito de tacar uma pedra nessa mulher, ela merece. Mas já que ele disse isso, eu não posso ser o primeiro. Já que eu não posso ser o primeiro, deixa eu ir embora. E assim vai um por um indo embora, a aula de Jesus é esvaziada naquele momento, e aí Jesus fica sozinho com aquela mulher, porque a palavra que ele trouxe atingiu a consciência das pessoas.
A palavra de Deus, ela precisa tocar na nossa consciência, na nossa mente, naquilo que nós entendemos, no nosso entendimento. Por isso é muito importante ler a Bíblia, mas é bom ler com entendimento. É bom entender o que Deus está dizendo. E é por isso que Jesus muitas vezes explicava as suas parábolas, porque as pessoas precisavam entender aquilo que era dito, né? Era necessário entender a palavra e não apenas ouvi-la, mas sim ter entendimento. E todas as consciências são tocadas naquele momento. Porque antes, a consciência estava cauterizada, que é outra coisa que a Bíblia fala, se torna um grande problema para o pecador. Porque peca e continua pecando e a sua consciência não o acusa. E esse é o pior quadro de todos, porque aí vem o abismo que chama outro abismo, como a Bíblia diz, um problema chama outro, um pecado chama outro mais grave, e assim vai a pessoa, porque não lhe é tocada a consciência, simplesmente porque ela está cauterizada. Cauterizar é queimar com fogo. Então é como se a consciência fosse torrada, e aí ela não consegue mais pensar, ela não consegue mais enxergar. E assim estava a consciência dos fariseus, dos escribas que levaram a mulher lá. Porque ao enxergar o quadro daquele pecado que era considerado abominável, aquela coisa terrível, cuja lei já prescrevia uma punição exemplar do apedrejamento até a morte, eles com a consciência cauterizada só conseguem encontrar uma resposta. Essa é a resposta, apedrejar até a morte. Não há espaço na minha consciência para eu conceber outra possibilidade. Muitos de nós, às vezes, estamos assim, com a consciência cauterizada para certas coisas, porque não conseguimos enxergar outra possibilidade. Porque talvez muito tempo ficamos recebendo uma carga de informações, uma carga de doutrinação, não é que só nos deixe enxergar um lado da moeda. E não conseguimos abrir a mente para enxergar outras possibilidades. É assim que estão escribas e fariseus. A religião os doutrinou de tal forma que para eles não há outra possibilidade. É como aquele texto lá em João 8, quando Jesus está andando com os discípulos e chega diante de um homem cego de nascença, e aí todos dizem, quem pecou foi ele ou foram seus pais? Porque não há na mente deles outra possibilidade. Desgraça só está ligada a pecado e não há outra chance. Então, é assim que essas pessoas agem. E pior que às vezes nós somos essas pessoas, que de alguma forma fomos doutrinados ou condicionados, que não conseguimos enxergar o outro lado. E assim a gente tem a mente cauterizada para certas coisas, não conseguimos enxergar certas coisas, temos uma visão parcial. E assim era a visão daquelas pessoas, não conseguiam enxergar. Para eles, o único resultado do pecado era a morte. E aí a gente também olha na Bíblia dizendo o salário do pecado é a morte. Mas parou aí o versículo? Não parou o versículo aí. O versículo continua dizendo o que, irmãos? O salário do pecado é a morte. Mas, tem um mais? O dom de graça, o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Há uma possibilidade. Há algo que vai além do que só a morte, do que só a punição. Há algo que é mais propício para Deus do que apenas condenar. É salvar. Não há prazer de Deus na condenação. A condenação existe, existe. Mas ela é o último recurso. Não há uma satisfação em Deus em condenar. Mas há uma alegria imensa em salvar, como disse Jesus, uma alegria no céu. Lembra do filho pródigo? Estava morto e voltou. Há uma alegria no céu. Mas não, no coração do homem, há um prazer na condenação. Há um prazer na punição. Nós somos assim, somos, não tem como dizer que não. Nós gostamos de ver muitas vezes a vingança. O mal ser pago com o mal, é da nossa natureza. Então, na mente daqueles homens cauterizadas só havia um resultado. O resultado era morte e não havia como enxergar uma possibilidade de perdão para algo tão grave, tão aviltante.
como que aquela mulher estava fazendo e foi surpreendida no ato. E aí, por causa da consciência que aquela palavra tocou, inclusive nos fariseus, inclusive nos escribas que a trouxeram, um por um foi indo embora, e agora é o momento do tete a tete. Quem está lá na sala? Jesus e a mulher. Não tem mais ninguém, não tem mais nenhum pensamento, não tem mais nenhuma pessoa para aquele momento. E aí a Bíblia diz no verso 10, então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele pergunta isso para ela. Eu fico imaginando aquela mulher. Pensa na mulher, irmãos, pensa. Pensa naquela situação vexatória, humilhante, degradante, vergonha que você não tem mais onde enfiar a cara. E aí Jesus pergunta, ninguém te condenou? E ela dá uma resposta bem simples. Ela diz, ninguém, e que mais? Senhor. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Mas muda a tua vida. Muda a tua vida agora. Agora que você recebeu o perdão, pelo qual você não pagou. Perdão que você não merecia. Perdão que você não era digna de ter. Agora muda a tua vida. Vai e não peques mais. Essa é a palavra de Jesus para aquela mulher. E aí é nesse momento que a gente começa a entender o que é a graça de Deus que a gente tanto fala. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Todo mundo decorou isso na escola bíblica. Mas o que é o favor imerecido? É um benefício que eu recebo sem ter nenhum mérito para ter obtido. É um benefício que me foi dado sem que eu tivesse nenhum esforço para obtê-lo, sem que eu tivesse nenhum mérito para ganhá-lo. Então isso é a graça de Deus. O que essa mulher essa mulher fez para receber o perdão de Jesus? Nada. A Bíblia só diz que ela fez de errado. A Bíblia só mostra a sua culpa, aquela clara e evidente, não tinha dúvida nenhuma, não tinha atenuantes para essa mulher. O seu erro era flagrante, não tem desculpa. Então o que ela fez? Nada. E Jesus a perdoou. O que eu fiz para ser perdoado? Nada. O que você fez para ser perdoado? Nada. É graça. Será que a gente se acha? Será que a gente pensa assim, eu estou hoje na igreja porque Jesus viu que no fundo eu era bom. E aí essas minhas bondades apagaram vários pecados que eu cometi durante a minha vida e continuo cometendo até o dia de hoje. Será que é isso que você pensa de salvação? Irmão, fala sério comigo. Será que é isso que você pensa da justiça de Deus? Será que é isso que a gente imagina ser a justiça do Senhor? De algum modo nós não somos tão ruins quanto os outros que a gente conhece. Tem gente que faz coisas muito piores do que a gente. Então não é graça. Então é bom comportamento. Então é dever de casa feito. Graça é isso aqui. Então a graça se manifesta na vida dessa mulher. E aí eu diria, mediante o arrependimento. É dessa forma que Jesus trata um pecador arrependido. Mas aí você diz, mas onde está escrito aqui que essa mulher se arrependeu? Precisa estar escrito. Eu creio que isso está escrito na simples resposta que ela deu. Ninguém, Senhor. O Senhor com um peso de senhorio. O Senhor com um peso de reconhecimento do senhorio de Cristo. Tu és Senhor. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu sabes todas as coisas, como Pedro disse a Jesus. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Eu não tenho mais coragem de dizer que eu te amo, porque eu posso falhar. O Senhor viu que eu falhei? Então, o Senhor sabe todas as coisas. Esse é o Senhor. E aí, quando há um pecador nessa circunstância, ele é perdoado.
A graça é manifesta. E não pense você que o arrependimento é o pagamento da graça também. Porque senão não é graça, continua não sendo graça. Mas é uma consequência. A consequência é o que vai ser vivido daqui para frente. É dessa forma que Jesus faz. Então o pecado que leva à morte, Deus conduz à vida. O texto que eu citei para você, quero que você leia na Bíblia aí, Romanos capítulo 6, versículo número 23. Não esqueça desse texto. Romanos capítulo 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o dom gratuito, quanto custou? O meu pecado eu sei quanto custou. Você sabe quanto custou o seu pecado? O sangue de Cristo. Foi isso que custou. Mas o perdão é de graça. Você recebeu de graça. Lembra daquele princípio de graça recebeste, de graça dai? Você que recebeu perdão, eu te pergunto, você tem direito de não perdoar alguém? Você que não pagou nada pelo perdão que recebeu, você tem direito de guardar rancor no teu coração? Pensa um pouquinho sobre isso, só um pouquinho. Você recebeu de graça, sem merecer. De graça recebeu? De graça dai. Começa a perdoar os outros. Começa a perdoar as pessoas. Começa a esquecer o mal que te fizeram. Como Deus fez, lançou tudo no mar do esquecimento, todo o teu passado, enrolado, complicado, flagrado várias vezes nas piores situações. E Deus simplesmente perdoou. Então o que esse texto ensina é como funciona a graça de Deus. E por consequência, como é o seu sistema de justiça. Ora, Deus não é justo, então? O que ela fez, o mal que ela causou com a pessoa a quem traiu, Deus não é justo? Alguém talvez pudesse argumentar. A justiça de Deus é pela fé em todo aquele que crê. Todo aquele que crê é justificado pela sua fé, não pelas obras, como a Bíblia diz também claramente. Eu leio contigo agora Romanos 3, capítulo 20, versículo 21 em diante, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquela mulher adúltera sou eu. Aquela mulher adúltera é você. Todos pecaram, não há distinção, não se diferencia um do outro. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Sendo justificados, por quanto? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, o orgulho, da onde a origem do orgulho, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora vai dizer isso para um fariseu? Vai dizer isso para um escriba que está acostumado, está condicionado a achar que é a sua religiosidade que o torna bom, que é a sua atitude religiosa que o torna aceitável diante de Deus. Ele não percebe que é a sua fé, porque é possível ser religioso sem ter fé, irmão. Sabia disso? É possível fazer um monte de rituais religiosos, vestir um monte de roupas determinadas, se abster de um monte de comidas e bebidas e não ter fé. É possível ter uma prática religiosa sem, entretanto, acreditar em Deus. E assim a Bíblia diz que a justiça de Deus é pela fé. E é isso que justifica e não as obras, como diz a Bíblia, para que ninguém se glorie.
Aonde está a jactância, que quer dizer orgulho? Paulo pergunta, onde está o orgulho humano? De que eu tenho para me orgulhar? Se o que eu mereci era a morte, mas fui salvo por misericórdia, por graça. Do que tenho eu para me vangloriar e me achar melhor do que alguém? O que tenho eu para dizer que sou bom? Não, irmãos. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Quando assim o chamaram, ele disse, bom é meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos aprender com esse texto o que é a justiça de Deus, o que é a graça de Deus e como é o processo da salvação. Jesus não condenou aquela mulher porque ele queria mostrar para ela que há salvação para aquele que se arrepende, para aquele que enxerga o seu próprio erro. Eu creio que a experiência que aquela mulher teve naquele dia deve ter sido muito traumatizante. Você ser tirada de uma cama sem as roupas e levada para a igreja na presença de todo mundo, aquilo ali é para mostrar para você que essa é a escolha errada que você fez. O pecado pode muitas vezes mostrar para nós que essa foi a escolha errada. Pecar é errar o alvo que Deus tem para a gente. Pecar é errar o propósito. E aí, quando nós enxergamos isso, muitas vezes já é tarde. Essa mulher só enxergou isso depois. Talvez alguém tenha dito, olha, não vai trair, olha, não vai fazer isso, olha, e ela não ouviu ninguém. Quantas vezes isso acontece também com a gente? Não escuta ninguém, obstinado vai até o pecado, mas aí vem a consequência. E quando a consequência vem aí nesse momento, eu penso que burrada que eu fiz. Eu não deveria estar nessa situação de vergonha que estou agora. Fui eu que plantei isso. E esse confronto às vezes é necessário para que venha um verdadeiro arrependimento, não um remorso, como foi o caso de Judas. Por remorso ele se enforca. Mas Pedro, por arrependimento, muda de vida. Remorso não muda a vida de ninguém, mas arrependimento transforma. E foi por isso que Jesus disse, agora vá e não peques mais. Você já sabe o quanto isso te custou. Você já sabe a vergonha que você passou. Você agora sabe do perdão que você recebeu sem merecer nada. Agora muda de vida. É o mínimo que você pode fazer. É a consequência que se espera daquele que assim procede. No Salmo número 103, do versículo 8 até o versículo 13, vamos ler o que diz a Bíblia no Salmo 103, do 8 ao 13. Está escrito assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, diga graças a Deus, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, obrigado Senhor. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Naquele dia, essa mulher aprendeu a temer o Senhor. Por isso o chamou de Senhor. Por isso eu creio, embora a Bíblia não diga mais nada sobre o futuro dessa mulher, eu creio que nós a veremos no céu. Eu creio que ela o reconheceu como Senhor. Eu creio que ela mostrou o seu temor a Deus e é por isso que ela foi salva por Ele. Mas salva sem merecimento algum. Por isso ouve de Jesus. Por isso ela permanece também. Uma coisa importante a observar nesse texto é que quando foi todo mundo embora, quem ficou? A mulher. Pensa na tua situação agora, se coloca no lugar dela. Quem queria te matar foi embora. Opa, é minha chance de fugir. É minha chance de ir embora. Eu não quero nem saber quem é esse que está aí na minha frente. Abriu o clarão, lá vou eu. Mas a mulher permaneceu na presença de Jesus. A mulher permaneceu diante de Jesus, ouviu dele o perdão,
e recebeu dele a instrução: vá e não peques mais. A mesma coisa Jesus continua fazendo hoje com todos os pecadores que se disponham a ouvi-lo. A mesma coisa. Ele perdoa sem você merecer. E ele te dá a mesma ordem: vá e não peques mais. Vá e mude a sua vida. Você já sabe quanto o pecado é ruim. Você já sabe quanta dor e vergonha ele causa. Não queira mais isso para a sua vida. Mas a escolha é sua. Mas Deus quer salvar. Deus quer perdoar. E tudo isso é de graça. Não fuja da sua presença. Permaneça na presença de Jesus. Sabe o que o homem faz quando peca? Ele foge. Lembra de Adão e Eva? Fugiram de Deus depois do pecado. Ainda que você venha a pecar, não fuja de Jesus. Fique na sua presença. Ele vai estar aqui para te perdoar e para te dizer: vá e não peques mais. Mas não fuja da presença de Jesus. Não cometa esse erro. Não há nada fora da sua presença. Não há salvação em nenhum outro. Para quem iremos, como disse Pedro? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não há outro a quem recorrer. Então não fuja. No independente da vergonha que você fez, se apresente diante dele. Como disse o apóstolo João, o mesmo do Evangelho: filhinhos, não pequeis, se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele continua te representando junto ao Pai. Então recorra a Ele. Mas escute: vá e não peques mais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, como é bom, Pai, saber da Tua graça, saber como é a Tua justiça, saber como é o Teu amor por nós. Isso não é um estímulo para pecarmos, porque a Tua palavra diz: vá e não peques mais. O Senhor não nos estimula ao pecado, pelo contrário, nos constrange com tanto amor, nos constrange com tanta graça, de maneira a incomodar o nosso coração para que não venhamos a cair de novo nos mesmos erros. Pai, fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, a cada um de nós. Se há alguém aqui no pecado, Deus, que busque a Tua presença, que busque o perdão, o arrependimento, que permaneça diante do Senhor e transforme a sua vida, que decida de uma vez por todas não pecar novamente. Transforma, Senhor, corações, nos ensina pela Tua palavra, Pai, como é o Teu coração. Ela revela o Teu coração porque são palavras que saíram da Tua boca e a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, se alguém quer conhecer o Teu coração, conheça a Tua palavra, porque está ali tudo que o Senhor tem para nos revelar a respeito de si mesmo, do Teu amor, da Tua graça, de como tudo isso funciona, de como é a salvação. Não nos deixe esquecer do perdão que recebemos sem merecer, e se de graça recebemos, de graça temos que dar. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, trata conosco da maneira particular, como só o Senhor sabe fazer, porque nos conhece individualmente, Pai. Trata com cada um de nós aqui na medida que precisamos, meu Deus. E só o Senhor sabe fazer isso. Abrimos a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra e transformar a nossa vida, para vivermos de uma maneira diferente a partir do encontro contigo. É o que eu te peço nessa manhã. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.